Ora, sejam bem-vindos aqui ao terceiro período de avaliação. Este terceiro período vai ser um período em ensino à distância, como vocês já têm conhecimento, e será todo ele de ensino à distância. Portanto, as nossas aulas irão decorrer a partir da plataforma Google Classroom, como eu já vos informei, e na Google Classroom haverá, quase em todas as aulas, ou em muitas delas, haverá o link para os meus vídeos aqui no meu canal no YouTube. Ora, então, a lição de hoje é a 65 e nós já tínhamos começado a falar sobre portanto, a constituição do átomo. Vimos no último vídeo do período passado, abordámos a questão da evolução do modelo atómico, até chegarmos ao modelo atómico atual, e hoje o que eu gostaria de abordar era aquilo que, a matéria que vem nas páginas 166 até à 171 do vosso manual, e o sumário é os átomos e os elementos químicos e a representação simbólica sob a forma de número atómico e número de massa. Relativamente à avaliação desta disciplina, da disciplina de Físico-Química, neste terceiro período no ensino à distância, portanto, manteremos os critérios de avaliação, as atitudes valerão na mesma aos 20%. Como é que eu irei avaliar as atitudes? Será relativamente ao grau de participação na plataforma, no Google Classroom. Portanto, nas tarefas que eu vos vou pedindo, vocês entrarão e realizarão essas tarefas que eu vos vou pedindo. Depois haverá uns mini-testes que iremos fazer também ao longo destas semanas, que entrarão na nota, e um teste de avaliação no dia 20 de maio. Relativamente a esse teste de avaliação, depois falaremos mais à frente. Haverá também ainda um trabalho de projeto que valerá os 20% da nota, que corresponderão à parte das capacidades. Tinha-vos dito então, na última aula do período passado, que o modelo atómico atualmente aceito é chamado modelo de nuvem eletrónica e ele é fruto de uma evolução vasta e longa ao longo dos tempos. Portanto, isto começou com um modelo inicial na antiga Grécia, com o filósofo natural Demócrito, Leucipo e Demócrito, eram dois filósofos naturais. Imaginaram que a matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis. Depois, séculos mais tarde, já em 1800 e tal, surge John Dalton. E depois, portanto, todos estes modelos, depois a seguir o modelo de Thomson, chamado o modelo do pudim de passas, depois a seguir o modelo de Rutherford e depois o modelo de Bohr e por último o modelo da nuvem eletrónica, que é o modelo atualmente aceite. Portanto, isto é uma evolução, foi uma evolução lenta ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, até chegarmos ao modelo atualmente aceite. O modelo atualmente aceite é chamado modelo de nuvem eletrónica, que prevê a existência de um núcleo do átomo, núcleo atómico, onde existem prótons e neutrões. À volta do núcleo, a girar a altas velocidades, próximas da velocidade da luz, portanto, giram à volta do núcleo os eletrões, formando uma chamada nuvem eletrónica. E esses eletrões giram não em órbitas fixas, como se pensava no modelo anterior, no chamado modelo de Bohr. Os eletrões não giram assim naquelas órbitas fixas, como se fossem planetas à volta do Sol, mas sim em zonas de probabilidade às quais damos o nome de orbitais. Portanto, neste último ponto, que explica o modelo da nuvem eletrónica, está aqui referido que nós já não falamos de órbita de um eletrão, mas sim de orbital, que é uma zona do átomo onde, com maior ou menor probabilidade, se pode encontrar um eletrão. Portanto, temos o núcleo,
onde existem os prótons e os nêutrons, e à volta do núcleo temos a nuvem eletrónica, onde circulam os eletrões em orbitais. São zonas de probabilidade de encontrarmos. Aqui temos as diferentes zonas de probabilidade à volta de átomos diferentes. Aqui temos uma orbital, aqui já temos 2 orbitais, e aqui temos 3 orbitais, aqui temos 4. As orbitais são indicadas por estes pontilhados que representam a probabilidade de encontrar um eletrão. Portanto, quanto mais densa essa zona, maior a probabilidade de encontrar o eletrão. Este modelo de nuvem eletrónica foi descrito matematicamente por Ernest Schrödinger. E então temos aqui uma síntese. Portanto, no núcleo, o núcleo tem carga elétrica positiva, que é dado pelo número de prótons que lá existem. O núcleo está relacionado com a massa do átomo, tá bem? Porque as partículas subatómicas que existem no núcleo são efetivamente as mais pesadas, são os prótons e os nêutrons. Depois, na nuvem eletrónica, a nuvem eletrónica tem carga elétrica negativa, porque lá encontramos os eletrões, cada um deles tem carga elétrica menos 1. E a nuvem eletrónica é a zona do átomo que confere o tamanho do átomo. Portanto, quanto maior o número de eletrões, maior será a nuvem eletrónica e, por isso, maior o tamanho do átomo. Aqui temos um diapositivo que nos apresenta as dimensões da nuvem eletrónica. A representação da nuvem eletrónica de um átomo é a forma de visualizar a probabilidade de encontrar um eletrão em torno do núcleo. Portanto, tem aqui uma representação. Isto aqui vêem que nestas duas posições, na D e A, a probabilidade de encontrar um eletrão é igual, porque estão à mesma distância do núcleo. Tá bem? Mas, relativamente à posição E, existe maior probabilidade de encontrar um eletrão no ponto D do que no ponto E. Vê-se pela densidade da nuvem, está mais carregada aqui na zona D do que na zona E, não é? E então ainda existe menor probabilidade de encontrar um eletrão ali na zona, no ponto F. Portanto, a probabilidade de encontrar um eletrão em A ou em D é maior do que em F ou em E. E aqui tem a síntese, a descrição da síntese deste diapositivo. A probabilidade de encontrar o eletrão em torno do núcleo é igual para pontos à mesma distância do núcleo e diminui em geral com o aumento dessa distância. Portanto, quanto mais nos afastamos do núcleo, mais difícil é encontrar um eletrão, até porque existe um maior perímetro, não é? Relativamente ao raio atómico, o raio atómico o que é? O raio atómico é a distância entre o núcleo e o limite da nuvem eletrónica. A unidade que se usa para o tamanho do átomo é o picómetro, que é 10 elevado a menos 12 metros. Portanto, o picómetro é 1 milhão de vezes menor do que o milímetro. Aqui tem os raios atómicos de diferentes átomos, sendo que o do hidrogênio é o raio atómico menor, é o átomo mais pequeno. Então, quando nós falamos de representação simbólica dos átomos, a representação simbólica dos átomos é uma forma de nós representarmos um átomo e a sua constituição subatómica. É uma representação que tem o símbolo químico do elemento e depois no canto inferior direito, no canto inferior esquerdo, apresenta-se um número ao qual damos o nome de número atómico. E no canto superior esquerdo apresenta-se um número ao qual damos o nome de número de massa. Portanto, o A, este número aqui em cima, é o número de massa. E o que é que representa? O número de neutrões mais os prótons. Ou seja, são o número de partículas que há no núcleo do átomo. E no canto inferior esquerdo, portanto aqui, à esquerda do símbolo, em baixo, tem o número atómico. O que é que representa o número atómico? É o número de prótons.
Portanto, isto é uma forma de representar o núcleo do átomo, de forma a nós conhecermos a sua constituição subatómica. Subatómica quer dizer que é uma constituição menor, mais pequena do que o átomo. Antigamente falava-se do núcleo do átomo, núcleo do átomo. Hoje em dia diz-se que é a representação simbólica do átomo. Vamos ver um exemplo. Bom, acrescenta-se que, como o átomo é uma partícula eletricamente neutra, como vocês sabem, o número de prótons é sempre igual ao número de eletrões. Portanto, a partir desta representação simbólica, eu também consigo saber quantos eletrões é que tem um átomo, porque será sempre igual também ao número de prótons. Então, vejamos aqui um exemplo muito concreto. Observa o seguinte núcleo de um átomo de oxigênio. Portanto, eu apresento-vos esta representação simbólica. Eu digo-vos que o núcleo do átomo de oxigênio tem esta representação. Então, se tem esta representação, vejamos. A pergunta era, então, quantos prótons, neutrões e eletrões é que tem este átomo? Então, vejamos. Tendem atenção àquilo que vos disse no diapositivo anterior. Então, é o átomo de oxigênio. Como é que eu sei que é o átomo de oxigênio? Está aqui o símbolo do elemento. Em subscrito, no canto inferior esquerdo, tenho o número atómico, que representa o número atómico, o número de prótons. Portanto, quando vos pedem a constituição subatómica deste átomo, vocês dizem que o número atómico é 8 e, por isso, o número de prótons é 8. Portanto, este número que aparece aqui em subscrito é o número de prótons do átomo, ou seja, o número atómico. Agora, qual é o número de massa? É 16, que é este número, é sempre este número que está aqui no canto superior esquerdo. 16 é o número de massa. Então, eu a partir do número de massa e do número atómico consigo descobrir o número de neutrões. Como? A diferença entre o número de massa e o número atómico vai-vos dar sempre, invariavelmente, o número de neutrões. Está bem? 16 menos 8 vai-vos dar 8 neutrões. Então, e agora, como é que eu sei quantos eletrões é que tem este átomo? Bem, eu sei que o átomo é neutro, certo? Então, como o átomo é neutro, o número de eletrões, são cargas negativas, terá que igualar ao número de cargas positivas, que são os prótons. Portanto, também terá que ter 8 eletrões. Se for necessário, façam stop no vídeo e voltem a ouvir esta explicação. O número atómico caracteriza o quê? Caracteriza sempre um elemento químico. Portanto, não existem dois elementos químicos com o mesmo número atómico. Bem, se vocês verificarem na tabela periódica dos elementos, o que identifica o elemento químico na tabela é o número atómico. Sendo que o primeiro elemento da tabela periódica tem número atómico 1. E qual é esse elemento? É o hidrogênio. A seguir, temos aqui outro exemplo, mas agora não se trata de um átomo neutro. Agora temos aqui uma partícula que é um íon. E como vocês sabem, anteriormente, já do ano passado, os íons podem ter carga positiva ou carga negativa. Neste caso tem um íon com carga negativa. Chama-se um anião. Um anião é todo o íon com carga negativa. Portanto, era um átomo que era neutro e que, eventualmente, acabou por ganhar, neste caso, 2 eletrões. Portanto, tem 2 cargas elétricas negativas em excesso. A pergunta é, portanto, observa o seguinte nucleido ou representação simbólica de um íon que é o óxido, O2-. E tem aqui o número atómico 8, número de massa 16, mas há aqui uma carga, esta partícula tem uma carga elétrica global de menos 2. Então, indica a constituição subatómica deste íon. Quando se pede constituição subatómica, relembro, é o número de prótons, de neutrões e de eletrões. Então, quantos prótons tem? Quantos neutrões e quantos eletrões? Prótons, 8. Neutrões, é sempre o número de massa menos o número atómico. 16 menos 8, 8. E agora, eletrões. Ora bem, se fosse um átomo neutro, teria 8 eletrões, não é? Porque 8 prótons e 8 eletrões dá-nos uma partícula eletricamente neutra. Mas como isto é um íon,
um íon com carga 2-, que significa que ele ganhou 2 eletrões. Portanto, tinha 8 eletrões, passou a ter 10. 8 mais 2, 10. Certo? Agora, nesta aula tem uma tarefa que é resolverem os exercícios da página 171. Portanto, aconselho-vos a passarem os apontamentos para o vosso caderno diário e vão resolver a tarefa que aparece a seguir na vossa sala no Google Classroom.